Você já pensou como seria se a Terra fosse um disco extremamente grande, ao invés de esférico? Estivesse se movendo em alta velocidade no espaço e rotacionando? Não? Pois saiba que muita gente já acredita nessa teoria e é sobre ela que vamos abordar mais nesse vídeo. Meu nome é Anderson, eu sou estudante de CIT da UFRN e gostaria que você já curtisse, comentasse e se inscrevesse no canal. O terraplanismo é um movimento anticientífico e negacionista no qual defendem, acreditem ou não, que a Terra é plana. Essa teoria foi baseada em algumas passagens bíblicas e textos antigos que remetem a uma época onde a tecnologia era pouco desenvolvida ou inexistente. Além disso, essas pessoas não possuem nenhuma comprovação científica que de fato possa significar algo. Utilizam-se apenas de ilustrações, suposições e argumentações infundadas. Para vocês terem uma ideia do quão grande esse movimento se tornou, em 2019, Datafolha realizou um levantamento aqui no Brasil e constatou que 7% da população brasileira acredita no terraplanismo. Parece um número insignificante, mas se convertermos isso para o número de habitantes, equivale a aproximadamente 11 milhões de brasileiros. Além disso, lá no site do Senado, existe uma ideia legislativa que já conta com mais de 1.000 apoiadores para transformar o terraplanismo em um movimento social cultural brasileiro. Com a globalização e o avanço do espaço virtual, a disseminação de pseudociências como o próprio terraplanismo tem aumentado, principalmente pelas redes sociais, sites e fóruns, que são ótimos canais de comunicação e não possuem nenhuma garantia de controle de informação, de qualidade, que são repassadas entre os usuários. Movimentos como esse podem ter consequências graves para a sociedade em geral, fomentando a desinformação e o negacionismo científico. Consequentemente, ao longo do tempo, descredibiliza a ciência, o que pode levar a uma população passiva em relação a temas de relevância pública, como o atual caso do pessoal que se recusa a tomar vacina porque dizem que estão implantando chips nos nossos corpos para nos monitorar e rastrear e muitas outras coisas. Mas, na verdade, sua base argumentativa mais sólida está em volta do negacionismo científico e afirmações conspiratórias sem comprovação, em que pode ser usado por charlatões em discursos políticos e religiosos para atrair aquelas pessoas que estão ali em dúvida sobre determinado assunto, ou são pouco esclarecidas ou desinformadas, e mesmo aquelas com pouco estudo. Mas enfim, ciência boa é ciência comprovada, e para desmistificar esse tema, nós vamos apresentar vários argumentos que minha equipe e eu preparamos para vocês. Se a física newtoniana, que é amplamente aceita na comunidade científica, fosse aplicada no ideal terraplanista, a vida cotidiana seria totalmente diferente da nossa. Por exemplo, o formato de disco faria com que a gravidade atuasse de maneira não uniforme. Em uma terra plana, quanto mais você andasse em direção à borda, maior a gravidade puxaria você de volta ao centro. Caminhar até as bordas, então, seria como escalar uma montanha muito grande e íngreme, que ia ficando cada vez mais difícil. Os prédios teriam que ser cada vez mais inclinados para ir compensando essa influência. E perto da borda, você teria que se segurar para não entrar em queda livre. Ah, Anderson, mas eu li por aí que o terraplanismo nega a existência da gravidade. Poxa, peraí, calma aí que a gente vai chegar lá. Realmente, os terraplanistas negam a existência da gravidade. Para eles, não existe gravidade nenhuma. O que nos mantém presos ao chão é uma força misteriosa, com uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado e, pasme, a mesma aceleração da gravidade, só que não é gravidade, hein? E seria como se estivéssemos dentro de um elevador gigante. Mas aí tem um porém, sabe? Segundo Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se nós pegarmos um corpo extremamente grande, que nem seria esse disco planetário que eles supõem, e possui massa de alguns milhões de toneladas, e multiplicarmos pela aceleração misteriosa que eles dizem, daria uma força resultante extremamente grande, né? Ou seja, se nós pulássemos, e quando esse corpo batesse na gente, por essa força resultante extremamente grande gerada pela massa da Terra, que é enorme, mais essa aceleração misteriosa, seria a mesma coisa que se você ser atingido por uma bomba atômica ou milhares de bombas atômicas. Portanto, com
Com o avanço da globalização e da internet nos últimos anos, o alcance da desinformação foi potencialmente aumentado. As redes sociais se tornaram um ambiente perfeito para a disseminação de fake news, virando abrigo para as pseudociências. A infodemia, geração massiva de informações, dificulta a busca por fontes confiáveis e permite a ascensão de teorias não científicas. Se por um lado, as plataformas digitais como YouTube, Facebook, Twitter não são responsabilizados e não agem para minimizar desinformações, por outro, a sociedade, de maneira geral, não acompanhou o crescimento tecnológico temporal, ou seja, não obtivemos tal senso crítico a ponto de compreendermos determinados assuntos. O terraplanismo, assim como outras pseudociências e o negacionismo, toca em nosso calcanhar de Aquiles, se acomodando em nossas fraquezas e se alimentando da ignorância, do medo. De maneira geral, a ciência não é imediatista e simplista em suas análises e respostas, como as pseudociências são para determinado tema. As pessoas se sentem mais seguras quando estão baseadas em algo, e daí vira um ambiente de proliferação da desinformação. Então um conselho de bolha é criado, ou seja, as pessoas são alimentadas através de algoritmos a somente consumir informação desse universo. Enxurradas de notícias falsas e teorias conspiratórias são retroalimentadas, financiadas e lucrativas para determinados grupos. Portanto, o desafio está em criar obstáculos, dificultando a criação e o ganho de adeptos a essa teoria, uma vez que, com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil o não surgimento de desinformações devido à diversidade de canais de acesso. Antes de tudo, temos que iniciar um grande debate nacional, nas escolas, nas redes sociais e demais veículos de informação para que possamos construir políticas públicas e normas de utilização do ambiente virtual. Outro grande desafio será a formação de massa crítica, a disseminação do conhecimento em toda a esfera social, dialogando todas as linguagens e principalmente na formação do indivíduo. A educação é a base de sustentação para a busca do equilíbrio social.